Uma das maiores mentiras que se conta a quem está a começar a investir é que para analisar uma ação é preciso horas, relatórios gigantes e fórmulas complicadas. Não precisas disso. Se estás a começar, o teu objetivo não é fazer a ação perfeita, é fazer uma análise boa, o suficiente para não cometeres erros graves. Neste caso, quando eu digo erros graves, é perder dinheiro. E neste vídeo vou mostrar-te exatamente como eu faria uma análise simples em apenas 15 minutos, se estivesse hoje a começar do zero. Não é para escolher a ação perfeita, é sim para perceber rapidamente se uma empresa merece mais tempo ou se deve ir logo para o lixo, para o nosso caixote do lixo. E estes 15 minutos não são para investir ainda, são para responder a uma pergunta simples. Esta empresa é minimamente interessante ou não vale o meu tempo sequer? Se a resposta for não, segues em frente, metes aquilo literalmente para o lixo. Se a resposta for sim, aí sim podes aprofundar mais sobre aquela empresa. Muita gente faz o contrário, aprofunda empresas más e ignora as boas. Nos primeiros 3 a 4 minutos, vai ao site da empresa e tenta responder uma coisa de forma em voz alta. O que é que esta empresa vende? Só isto. A quem é que vende? E porquê que alguém escolheria esta empresa em vez da outra? Se tu não consegues explicar isto em 30 segundos, então fecha a análise, fecha aquele documento, não compliques mais. Avançar para a próxima. Aqui não é a tua falta de inteligência. E atenção, muita gente tem este ego. É a falta de clareza no negócio. E nós, para fazermos bons investimentos, é preciso clareza. E para ter clareza, é preciso entender. E quando não entendes, avança para a próxima. Não compliques. Empresas boas tendem a ser simples de entender. E é aqui que está o ganho. Agora vamos ao básico dos básicos. Olha para as receitas e para os lucros dos últimos anos. Tu não precisas de gráficos bonitos. Aliás, são mais fáceis. Podes até procurar por gráficos bonitos, mas que sejam úteis. Só precisas de perceber se as receitas crescem, ou cresceram nos últimos anos e continuam a crescer, se os lucros existem, têm de existir, obviamente, e se não são extremamente voláteis, tanto as receitas quanto os lucros. Uma empresa que ainda não dá lucro pode até ser interessante, mas não é para quem está a começar. Mete isso para o lado, para já. No início, simplicidade ganha sempre. Vamos ao terceiro passo. Como é que esta empresa usa o dinheiro? Aqui entram duas coisas simples, mas muito importantes. Primeiro, a empresa gera caixa ou vive constantemente endividada. Segundo, o dinheiro que ganha é reinvestido de forma inteligente ou parece que simplesmente ele desaparece depois de chegar aos cofres da empresa. Tu não precisas de calcular tudo ao detalhe, mas se vires dívida a crescer descontroladamente e retornos fracos, isso é um alerta. Empresas boas tendem a saber usar bem o capital que têm. Sempre. Mete isto na cabeça. Quarto passo. Isto é uma empresa de qualidade ou só uma história bonita? Aquilo que é, lá está, uma Tesla da vida. Uma Disney. E não a falar da ação da Disney assim, mas sim um conto de fadas. Claro que aqui vem a parte mais subjetiva, mas também muito importante. Pergunta-te sempre, esta empresa tem alguma vantagem clara? Quando eu digo vantagem, quero dizer vantagem competitiva. Será que ela tem marca forte? Será que tem custos baixos? Tem um efeito de rede? Tem fidelização de clientes? Ou é só mais uma no mercado super competitivo? Muita gente, eu percebo, apaixona-se por histórias bonitas, mas são aquelas que te fazem perder mais dinheiro. E eu aprendi muitas vezes, da pior forma, que histórias sem números não pagam contas. Se tudo parece promissor, mas nada é claro, então muito cuidado com isso. Podes estar aí num buraco que é difícil de tapar depois e vais perder muito dinheiro, inevitavelmente. Quinto passo. O preço faz sentido? Depois de analisares. Vamos ao preço, obviamente. Qualidade em primeiro, segundo, o preço. Nesta fase, tu não precisas de avaliações complexas. Só tens que perguntar isto, que é: o preço parece completamente absurdo em relação ao que a empresa ganha? Se a empresa vale dezenas de vezes mais do que aquilo que gera, sem crescimento claro, isto é simplesmente um sinal de alerta. Não é para decidir já se compras ou não. É só para perceber se o preço não está completamente fora da realidade. E aqui entra o erro mais comum. O erro mais comum que vejo não é analisar mal. É querer analisar tudo. Quem está a começar acha que todas as empresas merecem o nosso tempo. Não merecem. Ponto. A maior parte das empresas não é um bom investimento. E aprender a dizer que não, rapidamente, é uma enorme vantagem competitiva. E atenção, deixem-me dizer de outra forma, é a maior vantagem competitiva para ti. E estes 15 minutos servem exatamente para isso, filtrar. E estes 15 minutos de análise servem exatamente para isso, filtrar. E para tu não perderes tempo. E deixa-me ligar isto diretamente ao que acabaste de ver. Aprender a analisar uma ação em 15 minutos é ótimo para começares, para filtrar as empresas e para não cometeres erros básicos. Mas há sempre um ponto em que surge a dúvida.
Será que estou a analisar bem? Será que esta empresa faz mesmo sentido para mim? Será que o meu raciocínio está alinhado com os meus objetivos financeiros? E é exatamente para isso que eu abri sessões de 30 minutos comigo. 1 para 1. Nos primeiros 15 minutos quero perceber em que fase estás. Se ainda não investes ou se já tens algumas ações. Quais são, obviamente, os teus objetivos financeiros e se já tens algumas empresas em mente ou até um pequeno portfólio, olhamos para isso juntos. Eu aqui quero dar-te a minha opinião honesta, ajudar-te a ganhar clareza e a dizer-te se o caminho que estás a seguir faz sentido ou onde podes ajustar. Nos últimos 15 minutos mostramos quais podem ser os próximos passos mais lógicos para ti, de acordo com o teu estágio atual e de acordo com o que queres construir a médio e longo prazo. E estes passos são os passos que podes seguir connosco, Clube Finanças, seja ele de formação, de implementação com esta formação, de consultoria privada ou através da jornada financeira, que é o nosso serviço de análise de ações. Sou eu, contigo, olhar para o teu caso em específico. Se sentes que já tens uma base, mas gostavas de validar as tuas análises e ganhares confiança antes mesmo de avançares, então esta sessão pode ajudar-te bastante. O link para marcares a sessão comigo está na descrição. Analisar uma ação em 15 minutos não é para seres um especialista, é para evitares erros básicos e obviamente ganhas clareza, aquilo que é a coisa mais importante nos investimentos. Com o tempo tu vais, após isso, aprofundar, mas no início, simplicidade, método fazem toda a diferença. Simplicidade e método, lembra-te sempre disto. E se aprenderes a filtrar bem, metade do trabalho já está feito. Obrigado por teres assistido a este vídeo e até ao próximo.